Você conhece os ataques front run e os ataques sanduíches? Tá a fim de saber um pouco mais? Então fica até o fim do vídeo porque hoje eu vou te ensinar. Fala devs, beleza? Meu nome é Guilherme Boaventura e eu falo da Web3 Dev. Aqui nós somos um canal com conteúdo exclusivo sobre Web3 para desenvolvedores. E caso você queira fazer parte da construção da nova internet, não esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e também acessar o nosso Discord. O endereço é discord.web3dev.com.br. E no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o front running e os ataques sanduíches, beleza? São duas formas aí de fazer ataques na rede da blockchain aí, e eu vou explicar um pouquinho sobre como funcionam e a diferença entre os dois ataques, beleza? Então, bora pra minha tela porque eu preparei um slide muito legal pra vocês. E beleza, front running e ataques sanduíches. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho aqui sobre como funcionam as transações em si, para depois a gente falar aí sobre como esses ataques são feitos. Quando o usuário envia a transação para o nó, ele não é adicionado instantaneamente a um bloco. Antes de verificar a transação, essas transações são mineradas e são mantidas em uma espécie de sala de espera, a chamada mempool. O termo mempool é uma contração de memory e pool e é usado para descrever a área de armazenamento de um nó onde as transações validadas ficam, esperando para serem mineradas e adicionadas à blockchain. Os mineradores incluem transações válidas no bloco, mas não há garantia de que serão ordenadas da mesma forma que foram enviadas. Esses mineradores executam transações com base em taxas. Os mineradores podem escolher as transações da mempool para serem incluídas no bloco e aquelas com uma taxa mais alta têm maior probabilidade de serem escolhidas primeiro. Quanto mais altas as taxas, mais rapidamente as transações são processadas. Então, como aí funcionam as transações? Basicamente, a gente tem uma mempool aí, né? Uma memory pool, e as transações são enviadas para lá. Depois que essas transações são enviadas para lá, depois que elas são adicionadas num bloco. E elas não são adicionadas no bloco na mesma ordem que elas chegaram. Elas são adicionadas por ordem de prioridade de quem pagou mais taxa de gas, beleza? Então, basicamente, vamos supor que tem 3 transações. Transação 1, 2 e 3 na mempool e ela vai ser adicionada pro bloco, certo? Se o cara da transação 2 ou a transação 3 pagou uma taxa de gas maior que o cara da transação 1, a transação 3 vai ser enviada primeiro, entendeu? Então, ela não é enviada de acordo com a ordem que ela chega na mempool. Ela é enviada de acordo com a quantidade de gas que você tá pagando aí na sua transação, beleza? E agora eu vou explicar aqui sobre o ataque front running em si. Os ataques front-running aproveitam o processo pelo qual as transações são adicionadas ao livro razão distribuído da blockchain. Um ataque front-running ocorre quando um usuário mal intencionado observa uma transação depois que o usuário a transmite e está esperando na memory pool. O invasor, então, envia sua própria transação com o objetivo de obter algum lucro, só que com taxas de gas mais altas. Isso fará com que a transação do invasor seja executada antes dos usuários. Normalmente, um minerador ou bot coloca sua própria transação imediatamente antes da transação pendente. Então, basicamente aí, o front running é basicamente um tipo de ataque que a pessoa vai ficar analisando a mempool e quando ela vê uma transação ali interessante, ela pega e joga a transação dela na frente. Vamos supor, uma pessoa vai comprar, sei lá, 10 mil tokens. Ela fica analisando lá. Quando ela vê que a pessoa vai comprar 10 mil tokens, ela manda a transação dela primeira para ela comprar esses tokens primeiro e depois esse valor vai subir, né? Que é o valor porque a pessoa vai comprar muito token, entendeu? Então, assim, ele meio que manipula o mercado, certo? Eu acho que deu para pegar o que acontece, né? Exemplos de ataques front-running. Um exemplo que eu coloquei aqui pra gente é a manipulação de liquidez. Em plataformas de negociações descentralizadas, as famosas DEX, os ataques front-running podem ser usados para manipular a liquidez e obter lucros indevidos. Por exemplo, um atacante pode identificar uma grande ordem de compra ou venda na DEX e em seguida enviar transações para executar negócios opostos antes da ordem original, alterando o preço do ativo e beneficiando-se dessa alteração. Então, basicamente, os ataques de front-running aí são pessoas que ficam analisando a mempool para conseguirem manipular a liquidez e obter lucros. O slide aqui já tá falando muito sobre isso, né? Por exemplo, eu sou uma pessoa e eu vou comprar, sei lá, 20 mil reais em token.
Quando o cara vê que eu mandei minha ordem de 20 mil reais, ele vai comprar primeiro. Por quê? Porque ele sabe que depois que eu fizer essa grande compra, o valor do token vai subir. Então ele vai comprar primeiro num valor menor e só depois minha transação vai ser executada. Aí, quando minha transação for executada, ele vai poder vender da forma que ele quiser e vai obter um lucro indevido aí, só utilizando aí dos ataques. Agora eu vou falar um pouco sobre os ataques sanduíche. Um ataque sanduíche é uma forma de front-running que visa principalmente protocolos e serviços financeiros descentralizados. Um ataque sanduíche envolve colocar as transações de um usuário entre duas transações. Essas duas transações estão antes e depois da transação do usuário, daí vem o nome sanduíche, gerando uma perda para o usuário e um ganho para o invasor. Em um ataque sanduíche, o invasor primeiro vai monitorar as transações pendentes na mempool. Em seguida, ele encontrará a transação do usuário e fará duas negociações. Uma antes da transação pendente da vítima e uma outra ordem logo após. A transação pendente da vítima fica entre as duas novas ordens de negócio criadas pelo invasor. O objetivo de colocar essas duas ordens de transações pendentes em torno é manipular o preço dos ativos. Então, basicamente aí o ataque sanduíche, vamos supor que eu sou a vítima desse ataque sanduíche. Eu coloquei a minha transação aqui, certo? O invasor aí, né, o atacante, o que ele vai fazer? Ele vai pagar uma taxa de gas mais alta e vai comprar antes de mim, certo? Aí, ó, e vai comprar antes de mim, certo? Aí ele vai comprar antes de mim. Quando eu comprar, o valor do token vai subir e ele já vai vender logo em seguida. Por isso o nome de ataque sanduíche, beleza? Minha transação tá aqui no meio, ele vai comprar antes de eu comprar, que vai estar o valor ainda baixo. Depois se eu comprar, o valor aí vai subir e ele vai pegar e vai vender, beleza? É basicamente assim que funcionam os ataques sanduíches na prática. Um exemplo aí de ataque sanduíche, vamos lá. Vamos supor que o Bob está trocando Ether por Matic de uma pool da Uniswap. Agora o invasor monitora a transação do Bob, verificando a mempool. E, quando encontra a transação, imediatamente coloca duas ordens. A primeira transação do atacante é trocar Ether por Matic, beleza? Então, eu vou trocar Ether por Matic pagando taxa de gas mais alta. E a segunda transação vai ser trocando Matic por Ether, pagando transações, taxas de gas aí mais alta. Por exemplo aí, ó. Primeiro, o invasor executará a mesma transação de swap da Alice, Ether por Matic, assim aumentando o preço do Matic. Beleza? Então, vamos lá. Eu sou... Tá, executar a mesma transação de swap da Alice. Tá, acho que não ficou muito bem esse exemplo aqui, mas vamos lá. A pessoa, no caso a Alice, vai trocar Ether por Matic, certo? Eu, como invasor, vou também trocar Ether por Matic, só que antes dela. Isso vai fazer o preço subir e ela vai acabar pagando mais caro também e o preço vai subir mais ainda depois da transação dela. Depois que ela fizer essa transação, eu vou pegar e trocar meu Matic de volta para Ether, que assim eu vou obter lucro. Não sei se deu pra entender legal, mas é basicamente um sanduíche. Se você pensar como um sanduíche, fica muito mais fácil de você entender como funciona. Duas transações aqui, a sua no meio. A pessoa vai executar a mesma transação que a sua, ou bem parecida, para o preço subir. Você já vai comprar com preço elevado. Logo depois que ela fizer isso, ela vai pegar e vai vender os tokens dela num valor mais alto, certo? Fazendo aí uma manipulação de mercado e ganhando lucros indevidos. Aqui eu tô dando uma palhinha sobre a diferença entre os ataques. O ataque front-running, ele substitui uma transação pendente com a taxa mais alta para ser confirmada antes, e o objetivo é lucrar com a alteração de preço resultante da transação original. E o foco aí do front-running são transações individuais em impacto imediato no preço dos ativos. Já os ataques sanduíches é uma realização de duas transações ao redor de uma transação alvo. O objetivo é aproveitar a volatilidade de preço resultante da transação alvo e o foco é a exploração da volatilidade de preços e influência nas transações entre duas outras transações. Ambas as estratégias buscam obter vantagem justa, mas o front-running se concentra na substituição de uma única transação, enquanto o ataque sanduíche envolve duas transações ao redor de uma transação-alvo, beleza? Então eu quis colocar essa diferença aqui mais pra gente ver a diferença entre um e outro ataque. Como prevenir esses ataques?
Mantenha a derrapagem máxima baixa, o slippage aí, quando você for fazer a troca. Mantenha a derrapagem máxima baixa, em torno de 0,5 a 2%, para afastar quem faz front running. Ao fazer um pedido grande, mantenha a derrapagem em nível baixo. Quem faz o front runner quer que você mantenha a derrapagem alta, então é melhor fazer exatamente ao contrário. Então, quando a gente coloca aí a derrapagem máxima no baixo, a nossa transação não vai mudar muito de valor daquele valor original que a gente colocou. Então aí vai afastar quem quer fazer esses ataques, beleza? Tem essa opção de slippage aí, quando você vai fazer a troca pela MetaMask, pela OneInt, toda DEX aí, tem essa opção. Então é recomendado aí deixar no máximo 2%, que vai ser a alteração de preço aí, 2% é o valor baixo. Outra forma é contador de transações. Em muitos, se não a maioria dos casos, o objetivo do invasor é enviar discretamente uma transação antes de uma transação da vítima executada. Portanto, para evitar isso, você pode utilizar um contador de transações em seu contrato inteligente. Sempre que uma transação de modificação de estado ocorrer em um contrato inteligente, incremente um contador de transação universal em 1. Essa forma aqui de contador de transações já é um pouco mais sobre dev, né, sobre um contrato inteligente em si. Outra forma é colocar ordem fora de cadeia, no caso off-chain. Colocar ordem fora de cadeia implica em 2 etapas. Ordem, criada, é claro, fora do blockchain, e liquidação, feita na blockchain. Quem está implementando a solução de ordem tem a liberdade de escolher entre uma lista enorme de plataformas potenciais para construir. Eles podem aproveitar os recursos desses sistemas que a blockchain podem não ter, como mensagem com carimbo de data hora, mensagens gratuitas e maior rendimento. Outra forma é limitar o preço do gas. Esse método, para mitigar o front running, também requer muito pouco sobrecarga, o que economiza custo de gas para os seus usuários. No Solidity, você pode fazer um modificador chamado Gas Throttle, que verifica se o custo do gás para a transação que faz a chamada da função é menor ou igual a um valor que chamamos de Max Gas Price. Isso aqui também é mais sobre dev, é mais sobre o contrato inteligente na prática. Eu posso fazer um vídeo falando só sobre a limitação do gas, que eu entendo um pouco sobre isso, tá? Mas a gente não vai entrar muito a fundo nesse vídeo. E fim dos slides. Caso você tenha gostado, não esqueça de se inscrever no nosso canal. Acesse também o nosso Discord, o endereço é discord.web3dev.com.br e eu vou ficando por aqui. Valeu!